No papo de hoje a gente vai falar sobre 3 leis desse livro aqui, ó. As 22 leis imutáveis do marketing do Arise e do Jack. A gente vai falar sobre as leis número 16, a lei da singularidade, número 17, a lei da imprevisibilidade e lei número 18, a lei do sucesso. Eu estou fazendo uma série sobre esse livro aqui e esse papo é sobre essas 3 leis e eu vou ser muito honesto com você, tá? Não são as principais 3 leis desse livro, talvez não sejam as 3 leis mais importantes, mas tem um ponto que ele vai falar aqui que mudou a forma como eu penso, inclusive como eu faço reuniões de apresentação de marketing, como que eu falo, cara, olha, o direcionamento é esse aqui, o plano é esse aqui, tá? Eu vou ser honesto e sincero com vocês, eu estou fazendo a série desse livro aqui, então tem outros vídeos para trás onde eu trato da lei 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sempre divido em série de 3. Se você quiser receber, ainda faltam dois papos sobre esse livro aqui, então se você quiser receber os próximos papos, considera ser um inscrito aqui no canal, para o YouTube poder te entregar não só a minha série sobre esse livro aqui, sobre as próximas séries que eu vou fazer sobre outros livros de marketing, livro de gestão, livro de produtividade, são o que eu leio no meu dia a dia, tá? Partindo para a gente começar esse vídeo aqui, e já na verdade um passo atrás, né? O que eu fiz com vocês aqui faz parte também do que a gente aprende nesse livro aqui, né? Que tem uma lei que é a lei da sinceridade, e é isso que eu fiz com vocês no início do vídeo. Eu fui sincero dizendo que realmente não são as 3 principais leis desse livro, mas existe um ponto que ele fala na lei número 17 que é extremamente importante. É para segurar vocês aqui, usar como retenção? Mas não deixa de ser verdade, tá? Esse livro é um livro muito bom, eu recomendo muito a leitura dele, não só assistir aqui a série que eu estou fazendo, mas também compre a leitura dele. Vamos lá para a lei da singularidade, né? E aí, o que é a lei da singularidade aqui? Ele fala que normalmente uma ação que você faz é que vai carregar todo o seu resultado, nada mais é que a lei de Pareto, né? 80%, é 80-20, né? Então 20% dos seus esforços vão representar 80% do seu resultado. Mas um ponto diferente que ele traz aqui e que eu vou falar o meu resumo, eu sempre faço um resuminho aqui, ó, sempre escrevo no livro o meu resumo do capítulo para depois a gente conversar um pouco sobre ele, né? Então o que eu resumi aqui? Você deve ser ousado e focar em uma única jogada de uma forma inesperada. Procure o ponto fraco do seu concorrente e ataque com toda a força. Se ficar diversificando muito, você vai diluir esforços e gastar energia. Muito esforço nunca foi sinal de resultado no marketing ou na vida, né? O que importa é você fazer a coisa certa. Você me desculpa, algumas horas o telefone vai balançar aqui porque está ventando. Ruim para vocês, né? Porque vento e balança, mas bom para mim que não fico aqui no calor, né? Voltando aqui à temática do vídeo, a gente precisa pensar muito bem nas nossas ações, né? No que a gente vai fazer. Não adianta, por exemplo, a gente abrir 1 milhão de funis se a gente vai fazer mais do mesmo, se a gente vai fazer só por fazer sem ter um planejamento por trás. E aí a lei número 17 vai trazer um ponto muito importante que eu te falei, inclusive, que deve ser o ponto mais importante desse vídeo aqui, que a gente precisa entender se a gente está fazendo só por fazer ou se está dentro do nosso planejamento com algum grau de ousadia. E aí eu vou trazer um exemplo recente, que é o exemplo lá da campanha do Canva. Não sei se vocês ficaram sabendo, Canva, aquele aplicativo de design, né? E ele, para mim, uma hora vai dominar o mundo, né? Eu uso, por exemplo, para fazer minha organização de marketing, meus planejamentos todos no Canva, porque agora ele tem um mapa branco, né? Então dá para você fazer mapa mental, dá para você usar inclusive figuras para ficar mais fácil da pessoa entender o que você está tentando explicar, né? E para mim essa organização, essa estrutura, esse mapa visual faz muita diferença no nosso resultado. Mas o Canva fez uma campanha
totalmente fora do padrão, né, e ousada, que fez inclusive aumentar o reconhecimento de marca deles. Eles poderiam ter feito algo simples, né? Algo, tá aqui, você consegue. E eu vi um vídeo do diretor de marketing do Canva, ele falando sobre isso. A gente podia fazer uma campanha, para quem não sabe, né? Eu vou falar a campanha, tipo aquela campanha dos ovos da Graziane Barbosa, né? Eles podiam ter feito uma campanha que era, cara, a gente consegue fazer tudo para a sua loja, a gente consegue fazer tudo para a sua empresa, então você pode fazer o layout, trazer as coisas mais bonitas aqui, mas não. Eles pegaram uma campanha, inventaram que a Grazi ia lançar uma marca de ovos, né? Isso gerou um buzz, um feed muito alto, né? Sobre, cara, que isso, é mentira, como é que ela vai lançar uma marca de ovos, não sei o que. Então, ou seja, tornou inclusive um assunto em todas as rodas de conversa, né? O que eles fizeram? Fizeram um passo ousado, fizeram uma coisa que não é o mais do mesmo. O mais do mesmo seria, vamos pegar um cara desconhecido, uma campanhazinha de loja, fazer uma campanha fake, que foi de fato que eles fizeram, né? A Graziane não ia lançar uma marca de óbvio, fazer uma campanha fake e lançar. E não, mas pegaram... A grande jogada de mestre aqui foi pegar uma pessoa pública, inventar algo esdrúxulo, né? Absurdo. Você vai lançar uma marca de ovos e vai ser 1 milhão mais caro, porque são os ovos da Graziane Barbosa que faz isso, faz aquilo, não sei o que, no final são apenas ovos, né? Então esse é um ponto importante da lei da singularidade, de que você precisa concentrar seus esforços, mas além de concentrar os seus esforços, que aí seria parar no óbvio, né? Você precisa ser ousado nos seus esforços. Passando para a lei 17, que aí é a lei da imprevisibilidade, a menos que você estude os planos dos seus concorrentes, você não poderá prever o futuro. E para mim, assim, essa é a parte alta, né, desse papo que a gente vai bater hoje, que é o seguinte, não tente prever o futuro, mas olhe para as tendências e veja como aproveitá-las. Faça planos curtos. Planos longos de marketing costumam estar errados, porque você não pode prever o futuro das ações dos seus concorrentes. Não faça planos de longo prazo, faça direcionamento. E aí eu vou ler um trecho do livro, que aqui é o momento que eu falei que é a parte mais importante, tá? Justamente isso aqui mudou a forma como eu penso e defendo na hora de criar uma campanha, que é: um bom planejamento de curto prazo seria investir numa perspectiva ou palavra que diferencie seu produto ou sua empresa. Depois, configura-se um direcionamento de marketing coerente e de longo prazo que construa um programa para maximizar a ideia ou a perspectiva. Não é um plano de longo prazo, é um direcionamento de longo prazo. Qual é a grande diferença aqui e onde muda a forma como a gente pensa, tá? O planejamento, né, fazer um plano de longo prazo, é justamente o outro passo que ele traz aqui nesse capítulo, que é, cara, você vai fazer um super planejamento de 3, 4, 5 anos, mas você tem maturidade para isso? Você entende para onde o mercado vai? Hoje em dia as coisas mudam tão rápidas, então você vai ficar sentado lá 5, 6, gastar 2 dias da sua empresa fazendo um planejamento que você vai mudar, e mudar muito, porque obviamente, né, todo plano a gente vai mudar, né, ele serve para a gente ter uma linha. E aqui está o ponto-chave, ele serve para a gente ter uma linha. Então por que a gente não faz um direcionamento? E não um planejamento com tudo que a gente vai fazer? Eu adoro organização, inclusive eu defendo muito sobre o marketing organizado. Mas até isso é um certo ponto para você conseguir organizar de forma produtiva, né? Não organizar só por organizar. Você precisa ser organizado de forma produtiva. O direcionamento, né, e o que ele fala aqui, nesse início aqui, que é um bom planejamento de curto prazo, seria investir numa perspectiva ou palavra que diferencie seu produto e empresa, né? Porque isso vai te ajudar a te direcionar no sentido de, em todas as outras partes desse livro aqui, e eu vou falar também nesse, né, que é marketing
ele é um jogo de ideias, um jogo de percepção, não é um jogo de realidade. Por isso você deve comprar uma palavra na cabeça de uma pessoa ou uma ideia. A pessoa precisa ter, assim que ela pensar na sua marca, ela precisa falar assim, ah, tá bom, é isso, tipo Coca-Cola, felicidade. Ele traz aqui o exemplo, inclusive nesse capítulo da Domino's, né? A Domino's tinha no passado uma campanha de entregar pizza 30 minutos, né? Até 30 minutos você receberia a sua pizza de graça. Então, quando você quiser uma pizza rápida, você pensa na Domino's. Esse é o direcionamento. A partir daí, você vai construir em volta todo um plano para reforçar essa ideia. A coisa mais importante do marketing, segundo esse livro aqui, segundo o que eu acredito também, é você vender uma ideia. A partir do momento que você vende uma ideia, você tira toda a sua concorrência de lado. Você comprou uma palavra. Quando a sua concorrência falar aquela palavra, ela vai estar reforçando a sua marca e não a dela. Porque você veio primeiro. Você falou aquilo primeiro. Você comunicou aquilo primeiro. Você comprou aquela palavra. Esse é o ponto mais importante de todos os capítulos desse livro, que é vender uma ideia. Você precisa vender uma ideia. E o que ele fala justamente nesse capítulo aqui, que é a lei da imprevisibilidade, é você planejar de forma curta e focar na sua ideia. E o longo prazo, você deve estar... O melhor jeito de olhar é você olhar para as tendências. Por quê? E ele fala, né? As pessoas não conseguem prever daqui a 4 dias qual será o tempo. Se vai chover, se vai ficar nublado, se vai fazer sol. O que dirá a gente fazer um plano de 1, 2, 3, 4 anos se a gente não sabe nem o que está acontecendo na concorrência? Eles podem dar um gatilho que aquele teu planejamento foi todo por água abaixo. Por isso que o mais importante é você comprar e vender uma ideia. Você precisa comprar essa ideia na cabeça das pessoas e vender essa ideia. Beleza? Cara, não menos importante, quer dizer, menos importante sim, né? Mas é igualmente legal você saber sobre a Lei 18, que é a lei de sucesso. É comum levar à arrogância, é comum o sucesso levar à arrogância e a arrogância ao fracasso, né? É o que ele fala no título desse livro aqui. Inclusive, já falei em outros livros e falo aqui, eu tenho uma péssima habilidade em ler em voz alta, tá? Então, algumas vezes eu vou ler e vou ter que repetir aqui em voz baixa. Eu leio muito bem, mas em voz alta eu não sei. Se você tem algum método para melhorar a leitura em voz alta, me avisa aqui, além da prática, né? Que é o que, inclusive, por isso que eu estou fazendo a série de livros também. Uma das intenções é melhorar a minha leitura em voz alta, né? O resumo do meu capítulo é o seguinte, ó. Você acha que é forte por ter uma marca que vende um produto e acaba cometendo o pecado de extensão de linha. O que vende não é o seu nome, mas a ideia que colocou na cabeça das pessoas. Você teve foco. É o que a gente estava falando na Lei 17, é o que ele fala em todo o livro, né? Marketing é uma guerra de percepção. Você precisa instalar essa percepção na cabeça das pessoas, as pessoas precisam pensar em você. A lei da extensão de linha é uma lei muito importante. Procura nos outros vídeos que eu falei aqui, porque ela muda completamente a forma como você pensa marketing, e antigamente a gente não via isso com toda a força, e hoje a gente vê principalmente no setor automobilístico, tá? Então procura, eu não lembro qual é o vídeo, você me perdoa, mas eu não lembro qual é o vídeo. Mas se você tiver com preguiça de procurar no meu vídeo, manda no chat GPT, 22 leis imutáveis de marketing, do Rise, lei da extensão de linha. Mas, se você quiser ver o meu comentário sobre, aí procura aqui no meu vídeo, né? Qual é esse ponto principal agora, né? E aí eu vou ler uma frase que ele fala aqui no início do vídeo, já para treinar a minha leitura em voz alta, que é: o ego é o inimigo do marketing bem sucedido. O que é necessário é objetividade. Quando as pessoas se tornam bem sucedidas, tendem a tornar-se menos objetivas.
costumam por seu próprio julgamento no lugar do desejo do mercado. Ou seja, o cara acha que agora ele sabe tudo, que ele tem lá o toque de Midas, e porque ele fez sucesso com uma coisa, um produto, ele vai fazer sucesso com tudo. E aí é nessa que ele entra, porque ele acha que é só botar o nomezinho lá no lugar dele, né? Ah, tá aqui, ó, meu nomezinho vai vender, e não é. Você vendeu porque você vendeu uma ideia, e a partir do momento que você vai vender um outro produto, você tem que instaurar outra ideia. Óbvio que você não parte do zero. É óbvio que você não parte do zero. Mas não pense que você está partindo com muito espaço lá na frente. Não é isso. Não é isso. Você vai precisar ter foco, vai precisar construir, vai precisar vender uma outra ideia na cabeça das pessoas, né? Ó, ele traz aqui, ó. Na verdade, o que se dá é o oposto. O nome não tornou a marca famosa. Embora o nome ruim possa impedir que a marca se torne famosa. A marca ficou famosa porque foram feitas as jogadas de marketing adequadas. Em outras palavras, os passos empreendidos estavam em sintonia com as leis fundamentais do marketing, que é desse livro aqui, tá? O primeiro passo foi entrar na mente do cliente, estreitar o foco e apossar-se de um atributo poderoso. Essa parte é mais importante. O primeiro passo foi entrar na mente do cliente, estreitar o foco e apossar-se de um atributo poderoso. Todo o jogo, o resumo desse livro aqui é isso, é sobre perspectiva, sobre ficar na mente da cabeça da pessoa por um atributo. E a lei do sucesso é isso, é botar na sua cabeça que você fez sucesso com aquela marca, porque você vendeu uma boa ideia e botou essa ideia na cabeça das pessoas. Se você vai abrir outro produto, você vai precisar fazer todo esse processo novamente. E o que ele traz no final desse capítulo é que normalmente quando a gente acerta um ponto, né, a empresa cresce e o CEO ele começa a se distanciar da linha de frente, da linha de produção. E você precisa estar na linha de frente para saber o que acontece com a sua marca, o que as pessoas estão falando, qual a ideia que está sendo gerada. Se você se afasta muito, você se perde. E uma das grandes forças que você tem, que é outro ponto que ele traz aqui, né, é que marketing é uma guerra. E a guerra, ela normalmente é vencida pela força. Então, quando você é líder, você tem uma certa força e você precisa aproveitar essa força. Os maiores exércitos, eles sempre ganham. Porque eles podem pagar aqui, trazendo um paralelo para o marketing, né? Porque eles podem pagar mais pelo cliente, porque ele tem mais pessoas pensando sobre aquilo. Você precisa saber utilizar essa força se você for líder. Se você não for o líder, você precisa vender uma ideia oposta. Se não me engano, tá no papo anterior, que numa lei que ele traz sobre isso. Se você não for líder, você precisa vender uma ideia oposta. Mas saiba que dificilmente você vai alcançar a liderança, mas tudo bem, né? Tá a Pepsi aí em segundo lugar, vende bastante, tá o Burger King aí em segundo lugar, vende bastante, tantos outros lugares, né? Mas você nunca pode tentar reforçar a ideia do líder, senão, como eu falei no início do vídeo aqui também, você está reforçando a ideia dele, não a sua marca. Toda vez que você vende a palavra que ele já comprou, você está reforçando a marca dele e não a sua, tá? Essas foram essas 3 leis. No próximo vídeo eu vou falar, é o último vídeo dessa série, inclusive eu vou falar então sobre a lei 19, 20, 21 e 22, vou aglutinar em 4, né? Vai ser um pouquinho diferente, normalmente eu faço 3, porque depois eu não vou fazer um vídeo por uma lei só, né? Se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou desse bate-papo, cara, se inscreve no canal para você receber o último vídeo dessa série e talvez eu faça também um vídeo resumindo o livro inteiro, né? Qual é a principal ideia desse livro aqui, né? E o que eu já vou te contar aqui só entre a gente aqui. Marketing é uma guerra de percepção. Essa é a ideia central desse livro aqui. Mas como que você faz isso? Quais são os pontos mais importantes? É o que eu devo falar nesse resumão desse livro aqui, tá? Então, se você quiser receber, considere ser um inscrito. Muito obrigado, tá? Por ter ficado até aqui. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto, se quiser trocar uma ideia, comenta aqui, eu respondo todos os comentários, né? Você pode perceber que é um canal pequeno, então eu tô aqui para trocar, tô aqui para me desenvolver, né? Tô aqui para aprender a ler em voz alta. Valeu, eu acredito muito no marketing organizado. Então você conhecer as premissas é um dos passos para você se organizar bem, e a lei aqui que eu falei sobre esse ponto de direcionamento também te ajuda muito a organizar o seu marketing. É por isso que eu gosto tanto desse livro aqui, porque ele traz um processo claro, tá? Acredito que
o caminho é sempre a organização para você ter menos esforço e mais resultado, beleza? Valeu, obrigado e bora dar nossos pulos. Abraço!